esse tão importante evento. Faço minhas as palavras da Dada, que esteve que parabenizou a todos vocês por estarem aqui, dedicando um tempo para compartilhar conosco essa experiência. Eu trouxe uma apresentação dentro do tema aqui que nós temos nesse painel, que é algo que eu estou um pouco habituado a falar, que é previdência social. Né? Como nós estamos num evento que busca refletir a previdência complementar como um todo, nós temos que saber, temos que ter uma melhor compreensão sobre o primeiro pilar. Né? Então, por isso, o tema, o primeiro pilar a qual eu me refiro, é a previdência social. Tá? Então, nesses 15 minutinhos, vou trazer algumas reflexões sobre isso. Então, fazer o complemento sobre a previdência complementar e então a gente passar para as perguntas após. Vamos lá. Se os efeitos que eu fiz aqui funcionarem, vai ser ótimo. Olha só, opa, começou bem. Funcionou aqui o primeiro. Então, nós todos que já trabalharam, que trabalham ou de alguma forma já tiveram alguma relação com previdência, já devem ter ouvido falar dos 3 pilares. Né? Esses 3 pilares, como estão estruturados, esses 3 pilares, há diversas formas de interpretar. Eu trouxe aqui a minha forma, que é previdência social como o primeiro pilar, como eu mencionei, é o tema que eu vou endereçar aqui hoje. No segundo pilar, muitas vezes a gente aqui no Brasil costuma dividir o segundo e o terceiro pilar como previdência fechada e previdência aberta. Eu faço diferente. Eu trato aqui o segundo pilar como a previdência complementar patrocinada. E o terceiro, a previdência complementar individual. Ou seja, o plano instituído, aquele plano instituído, plano família, sobre o qual nós já falamos, ele entra onde? Ele entra no pilar individual, nesse meu ponto de vista. O patrocinado é aquele que a empresa lhe acompanha. A gente pode cogitar, no nosso segmento brasileiro, de um quarto pilar, que é aquele dado pelo benefício de prestação continuada, oferecido pela Lei Orgânica da Assistência Social. No entanto, quando a gente está no foco de previdência, então esse pilar anterior, esse pilar mais básico, que vem antes da previdência social, ele fica de fora. Lembrando que o benefício de prestação continuada, ele se diferencia do regime de previdência social porque ele é um benefício assistencial e ele é um benefício que independe de contribuição. O benefício salário mínimo pode ser concedido àquelas pessoas que são consideradas hipossuficientes, ou seja, que têm renda familiar per capita inferior a 1/4 do salário mínimo. Bom, então vamos focar aqui nesses 3 pilares por hora. E qual é a reflexão que a gente traz? A previdência social é algo que é um movimento que tem ocorrido aqui no Brasil e em alguns locais, em alguns outros países, ela tem diminuído esse tamanho. Né? Cada vez mais a previdência social, e aí eu englobo tanto a previdência social destinada aos empregados de empresas privadas, quanto a previdência social dos servidores públicos, ela tem, de alguma forma, sido reduzida. Já a previdência complementar patrocinada, minha percepção, ela está se mantendo, ela está mantendo o seu tamanho. Se a gente for olhar os números da ABRA, a gente observa uma elevação de patrimônio. No entanto, lá dentro, primeiro, que naquela elevação tem inflação, né? E segundo, que naquela elevação tem alguns planos que eu caracterizei aqui como previdência complementar individual. São os planos instituídos, que juntamente com a previdência complementar do servidor público é o que tem, de fato, feito com que a previdência complementar fechada observe algum crescimento. Então, a gente tem aqui uma hipertrofia da previdência complementar individual. E qual é o primeiro recado aqui que eu trago, até fazendo um complemento à primeira palestra que nós tivemos hoje, brilhante, do Ricardo. Previdência cada vez mais está nas mãos de cada um de nós. Previdência cada vez mais está nas mãos dos indivíduos e não do Estado e tampouco das patrocinadoras. A Previdência está nas mãos de cada um de nós. Então, mais uma vez, a importância desse evento. Bom, como eu
falei, foco aqui na minha apresentação, Previdência Social. Então, vamos agora mergulhar um pouco nesse regime. A Previdência Social, aqui no Brasil, ela se divide em basicamente dois regimes, né? Regime geral de Previdência Social, tá? Que ele é operado pelo INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, né? Não confundir com o Instituto Nacional de Seguridade Social. Seguridade é algo mais amplo, seguridade abarca Previdência, Assistência Social e Saúde. Então aqui nós estamos falando só de Previdência. O regime geral ele é destinado aos empregados seletistas, né? Aqueles que são regimes pelo regime da CLT, e também é destinado aos servidores públicos que não têm regime próprio, né? Eu vou já passar aqui para vocês verem que ao lado do regime geral estão os regimes próprios de Previdência Social. Hoje no Brasil, a totalidade dos estados, a União e o Distrito Federal, todos eles têm regimes próprios de Previdência Social destinados aos seus servidores. Em termos de municípios, arredondando os números, a gente pode falar que metade dos municípios têm regimes próprios de Previdência Social. E os que não têm, os que não constituíram uma autarquia ou mesmo um fundo dentro da prefeitura para gerir a previdência dos seus servidores, eles então não resta alternativa senão vinculá-los ao INSS. E está o regime geral regulado pelo artigo 201 da Constituição. Em termos de regimes próprios, ele é operado, né, como eu mencionei, pela própria autarquia ou como fundo dentro do ente, e ele é destinado aos servidores públicos efetivos, de acordo com o artigo 40 da Constituição Federal. O que é que diz o 201, que trata do regime geral? Diz que a Previdência Social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo, filiação obrigatória, observando os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá nos termos da lei, e aí cita algumas características básicas desse regime geral, ao qual a maioria de nós aqui está vinculado. E eu destaco aqui, primeiro, filiação obrigatória. Regime geral, ele é de filiação obrigatória. A gente pode pensar, não, mas o servidor, a pessoa, o trabalhador que é autônomo, ele não precisa contribuir. Não, ele é obrigado sim a contribuir. Se ele está contribuindo, está fazendo algo errado. E aí eu trago aqui o equilíbrio financeiro e atuarial, que é algo que tem sido letra morta aqui na nossa Constituição. Porque o regime geral, ele é operado no regime de repartição simples. Então o dinheiro que entra e o dinheiro que sai. Esse regime, eu observo também que esse equilíbrio financeiro e atuarial, ele não pegou. Né? Aqui no Brasil a gente tem as normas que pega e as que não pega. Essa não pegou. Outras características. Já mencionei, Instituto Nacional de Seguro Social, que opera, ele possui regras de caráter infraconstitucional, né? As leis 8.212 e 8.213. O teto é R$ 5.645, então no máximo esse é o valor base de contribuição e esse também é o valor máximo de benefício. E a gente passa aqui, eu faço aqui nos próximos 4 slides um resumão de regras do regime geral de Previdência Social. Tá? Eu vou passar bem rapidamente, em função do nosso tempo, naturalmente não haveria oportunidade para a gente aprofundar em cada um deles, mas havendo alguma dúvida, ao final a gente pode esclarecer. Quais são os principais benefícios operados pelo regime geral, né, que são oferecidos pelo INSS? Vamos trazer agora primeiro as elegibilidades e em seguida vamos falar dos valores. A aposentadoria por idade, ela é concedida aos 65 ou 60 anos de idade, se homem ou mulher, com a carência de 180 contribuições. Isso é o que é necessário para ter direito à aposentadoria por idade. Daqui a pouco nós vamos ver o valor. O tempo de contribuição, 35 ou 30 anos, e nesse caso, se ele alcançar a regra, aquela regra 95 ou 85, que aqui no rodapé eu já faço o alerta de que a partir de 2026, né, esses fatores 95 e 85, eles somam um ponto a cada ano. E aí eles vão chegar no 90 a 100 em 2026. O que é esse fator? Essa pontuação? Soma de idade e tempo de contribuição. Então se você somou, se é homem somou 95, se é mulher somou 85, não aplica o fator previdenciário em regra. Vai aplicar se o fator for benéfico. Embora a gente possa ter a visão de que o fator previdenciário ele só reduz o benefício, isso não é uma visão correta. Né?
Se você viver 200 anos e trabalhar 150, o fator previdenciário vai ser mais do que um, né? Não precisa de tanto, mas basta aí, sei lá, uns 65 anos de idade, com uns 45 contribuição, já digo que o fator é mais do que um. Por invalidez, você tem que ter invalidez comprovada em 12 contribuições, com a exceção, caso seja acidente de trabalho ou doenças listadas, que não existe carência. Aposentadoria especial são aquelas decorrentes de trabalhos com agentes nocivos, frentistas de posto de gasolina, trabalhadores de mineração. Então, a aposentadoria ela exige um tempo menor de contribuição. E a pensão por morte, que ela é concedida ao dependente do segurado. E aí eu deixo aqui também na nota do rodapé que o conceito de qualidade de segurado. Quem tem a qualidade de segurado? Não necessariamente você precisa estar trabalhando, contribuindo para ser segurado. Porque existe o chamado período de graça, que é o período que você não está contribuindo, mas continua sendo segurado. É importante conhecer também. Eu trago aqui quem são os dependentes. Importante conhecermos essas classes de dependentes, classe 1, classe 2, classe 3, sendo que a classe 1, ela presume a dependência econômica e as demais não, porque o nosso participante do plano de previdência complementar, ele tem isso em mente. E muitas vezes o regulamento não espelha essa regra. E está ok, não espelhar essa regra. Então, é importante que a gente conheça a regra da Previdência Social para esclarecermos ao nosso participante que ele pode, a depender do que tiver escrito no regulamento, indicar pessoas diferentes daquelas do INSS. Na verdade, no INSS você não indica, né? No INSS o dependente ele é automaticamente cadastrado. Em relação aos auxílios, eu vou passar aqui um pouco mais rápido, o material vai ficar disponibilizado para vocês. Tá? Temos auxílio doença, auxílio acidente, auxílio reclusão, as elegibilidades estão aí colocadas e vocês vão poder então acompanhar com mais cuidado depois se tiverem curiosidade. Eu chamo a atenção para a licença maternidade, que é o único benefício que não está sujeito ao teto de 5.645. Ele é um benefício que ele é custeado pela Previdência Social, embora o patrocinador, na maioria das vezes, ele pague e depois ele receba o ressarcimento do INSS, por meio do abatimento na guia da Previdência Social, ele pode superar o teto, o 5.645. Passando aos valores, aposentadoria por idade, 70% mais 1% a cada ano de contribuição, limitado a 100 vezes o salário de benefício. Salário de benefício, o conceito é média dos 80% maiores salários. Descarta os 20 menores, calcula a média dos demais com a devida atualização pela inflação. Tempo de contribuição, e esse primeiro, por idade, não tem fator previdenciário. Só há se for mais vantajoso. Já a aposentadoria por tempo de contribuição é a média dos 80% maiores vezes o fator. Aposentadoria por invalidez, 100% do salário de benefício, especial também, e a pensão por morte é 100% do benefício que o falecido recebia ou do benefício que ele receberia caso ele estasse em invalidez quando faleceu. Tá? Por fim, para terminar essa regra de RGPS, regime geral, a gente tem as regras de auxílio-doença, que é 91%. Por que 91%? Porque o participante em auxílio-doença ele deixa de contribuir para o INSS, mas ele continua sendo segurado. Então, aqueles 9% espelha a contribuição que ele faria se estivesse trabalhando. Auxílio acidente, 50%, reclusão, 100% da aposentadoria de invalidez que ele receberia, salário família e o salário maternidade estão aí também colocadas as regras de cálculo dos seus respectivos valores. Ok? Então, aqui são as regras para quem está vinculado ao regime geral. Vamos falar agora um pouco da previdência do setor público. Né? A gente pode pensar, né, que minha aposentadoria será igual ao meu último salário. Né? Sou servidor público, minha aposentadoria vai ser igual ao último salário. Sempre foi assim, só que agora não mais, né? Não mais. A gente vai ver o que precisa para ter o benefício igual ao último salário. Primeiro, a gente tem que ver se aquele ente, o município, o estado, a União, se ele tem regime próprio ou não. Eu mencionei que metade dos municípios não tem. Se não tem, já vai estar limitado ao teto do INSS. Né? Se não tem, regra do INSS. Se tem, aí ok, pode ser que ele tenha um benefício igual ao último salário. Mas vamos ver o que é que precisa mais. Segunda pergunta,
O ente criou previdência complementar, a gente sabe que a União criou, o Estado, o Distrito Federal, o Estado criando, São Paulo criou, o Rio criou. Se ele não criou, a gente vai ter que ver se o servidor entrou antes ou depois de 2003. Se ele entrou até 2003, então, se ele não entrou até 2003, ele vai se aposentar pelo regime da média. Não é o último salário. Apenas se ele percorrer toda essa trajetória, o ente não possui regime próprio, o ente possui regime próprio, não criou previdência complementar, ele entrou antes de 2003, aí sim ele vai ter direito à famosa regra da integralidade e paridade. Se o ente criou o regime de previdência complementar, que é a tendência que tem ocorrido com os maiores estados, isso tem se espalhado no Brasil como um todo, então, se o servidor entrou antes, ele se sujeita às mesmas regras aqui antes colocadas, porque ele não está sujeito a ter regime próprio. Se ele entrou depois da criação do regime próprio, então, ele vai ter o seu benefício pela Previdência Social limitado ao teto do INSS, 5.645, e vai, se quiser, aderir à Previdência Complementar. Ok? Então aqui, o último slide que eu trago, já para passar para a complementariedade da Previdência Complementar em relação à Previdência Social, eu chamo a atenção para a Lei 9.521, no seu artigo 11, que nesse texto está dito que o benefício fiscal da dedução de contribuições que as pessoas físicas fazem para a Previdência Complementar, aquele benefício da dedução da base de cálculo do valor contribuído, ele só vai ser aplicado se a pessoa realmente fizer parte do regime geral ou do regime próprio de Previdência Social, ou seja, se fizer parte, se contribuir para a Previdência Social. Se ela usar a Previdência Complementar como substituto da Previdência Social, aquele benefício fiscal da dedução da base de cálculo não estará disponível ainda. Ok? Então aqui são as breves reflexões que eu trouxe sobre Previdência Social. Agradeço a atenção e disposição para perguntas no final do debate. Obrigado. Então agora vamos passar a palavra para o Hugo para falar sobre mitos e verdades da Previdência. Bom, boa tarde. Como a Dada falou antes, boa tarde, que assim eu conheço a aula de Previdência, está sendo aí os menos íntimos, né? Eu tenho formação em jurídico, trabalhei durante algum tempo como advogado, hoje trabalho com um pouco mais de números, então eu queria falar para vocês, na verdade, uma posição de uma pessoa e um profissional inconformado, tá? Acho que isso me define melhor do que o currículo. Eu não gosto de deixar nada me dar forma, eu gosto de sempre estar questionando. E é mais ou menos nessa linha que eu estou trazendo essa apresentação para vocês. Mitos e verdades sobre Previdência Complementar. Questionar um pouco algumas questões que são apresentadas para a gente como verdade. Às vezes a gente lida no dia a dia, no contato com os participantes, os funcionários das nossas empresas, e a gente toma como verdade, às vezes fica até sem saber como contrapor. Então vamos trazer um pouquinho desses argumentos de como contrapor. Mas antes de entrar em cada um deles, colocar algumas reflexões. Tá? Então, bom, previdência, para a gente até mas de maneira geral, não é um assunto do dia a dia. Mas ela precisa ser complicada de tratar. Se o participante não entende as regras do plano, de quem é essa culpa? Essa responsabilidade de quem se o participante não consegue entender? E quando nos deparamos com uma crença limitadora do nosso sistema de previdência complementar, como é que a gente reage? Como é que a gente se comporta em relação a isso? A gente é simplesmente acomodado, conformado, ou a gente é inconformado, a gente é resiliente em buscar confrontar essas crenças limitadoras? Tá? Então, nossa missão hoje aqui, diante desse contexto, diante de tudo que a gente já ouviu aqui hoje, é nos responsabilizar por essa missão de informar o participante, informar o funcionário de cada uma das empresas que estão aqui representadas, e tentar colocar de maneira mais simples alguns assuntos complexos. Tentei um pouco, tá? Não sei se eu consegui descomplicar tanto assim, porque tem alguns assuntos que são de fato muito técnicos, mas a ideia é isso, descomplicar para tentar desconstruir essas crenças limitadoras. Tá? Então, bom, trazendo aqui agora os assuntos que serão tratados, sem dúvida tem muitos mais do que esse, mas o nosso tempo é limitado, então eu elegi aqui 4 pontos para colocar em crítica aqui para a gente. Então, vamos lá. Previdência complementar, não preciso disso, já pago INSS todo mês, isso é só para ricos.
Primeiro ponto, a gente viu aqui, falando agora da RGPS, da RGPS. Será que isso é verdade? Bom, não coloco meu dinheiro na Previdência porque eu só vou ter acesso a esse dinheiro quando eu me aposentar. Se eu não sei nem como almoçar amanhã, quem dirá quando eu vou me aposentar? Né? O negócio é muito lá para frente, 30, 35, 40 anos. Então, de fato, é uma indagação legítima. E ficar em um plano BD é melhor do que migrar para um plano novo? Na verdade, aqui é uma afirmação, né? Ficar em um plano BD é melhor do que migrar para um novo plano CD, pois no BD o benefício é garantido e não pode ser reduzido. Será que isso de fato é verdade? A gente vai ver. E, por fim, é melhor investir na poupança. Acreditam ou não, eu já ouvi isso. Tá? É melhor investir na poupança do que na Previdência, porque na poupança, e aqui, bom, tem gente que para só aqui, tá? É melhor investir na poupança do que na Previdência. Tem gente que vai um pouquinho mais além, porque na poupança não tem imposto, enquanto na Previdência eu pago imposto não só sobre a rentabilidade, mas também sobre todo o valor da renda. Então, esses pontos aí que talvez alguns já tenham se identificado, que a gente vai tentar desconstruir. Tá? Então, vamos lá. Não preciso disso, já pago o INSS todo mês. Previdência complementar é só para ricos. Usando a lei de Lavoisier aí, que nada se perde, nem se cria, tudo se transforma. Aproveitei aqui as animações do João Marcelo. Bom, então a crença aqui é que a previdência privada era só para quem ganha acima do teto. E essa crença é tão verdadeira que a gente tem uma série de regulamentos que são criados e até hoje aplicados dessa forma. A gente tem unidades de referência, unidade previdencial, que define que a contribuição da patrocinadora, de maneira geral, vai ser direcionada, ou um benefício definido vai ser direcionado só para quem ganha acima daquela unidade, que faz um paralelo com o INSS. Bom, será que isso é verdade? Para que a gente de fato atenda, de acordo com o que o João Marcelo trouxe aqui, faça jus a um benefício de teto, a gente tem que ter, no mínimo, todas as 80% contribuições, 80% maiores contribuições feitas sobre o teto, né? Vai ser atualizado aí pela inflação, como o João Marcelo trouxe, mas de maneira geral, 80% das nossas contribuições para o regime geral tem que ser feitas sobre o teto. Além disso, no caso da aposentadoria por idade, a gente precisa de no mínimo 30 anos de contribuição. A gente viu que o benefício é 70% do salário, mais 1% para cada ano de contribuição. Ou no caso da aposentadoria por tempo de contribuição, a gente precisa ter um fator previdenciário no mínimo igual ou superior a 1%. E o que isso de fato implica nos benefícios concedidos pelo INSS? De fato, 2 a cada 3 concessões do INSS ganham até o salário mínimo. Tá? Então, 2 de cada 3 aposentadorias do INSS são até um salário mínimo. Aquelas que de fato são no nível do teto, então acima de 5 salários mínimos, o salário mínimo hoje, o teto hoje está aí próximo de 6 salários mínimos, então só 1%. Então o teto é a exceção da exceção. Então vamos lá. Não preciso disso, já pago o INSS todo mês. Diante disso aqui, essa é uma crença verdadeira ou isso é um mito? Para mim fica muito claro que quem ganha abaixo do teto pode sim ter a necessidade de uma previdência complementar. Porque a previdência complementar nada mais é do que uma forma de você ter uma reposição de salário na fase de inatividade, na fase pós-laboral, que te mantenha o mesmo nível de qualidade de vida que você tem hoje enquanto trabalha. Então você precisa ter próximo ali do seu 100% de reposição salarial. E como a gente viu aqui, de maneira geral, o INSS não atende a essa finalidade. Então, primeiro mito aí, ao meu ver, desconstruído. Né? Então, passando aqui para o segundo mito. Ficar no plano BD é melhor do que migrar para um plano CD. Tá? Por que isso? Porque no BD, meu benefício é definido no momento que eu entrei no plano. Né? Essa que é a mística atrás do BD. De fato, de acordo com o regulamento, de acordo com o custeio atuarial previsto pelos atuários que acompanham o plano, o meu benefício está definido no momento que eu ingressei no plano e ele pode ter algum tipo de progressão, de acordo com a minha progressão dentro da carreira, e ele vai acompanhando isso. Só que o que a gente observa? A lei complementar ela prevê que o regime de previdência privada ele é baseado na constituição de reservas que garantam um benefício. Não existe, de acordo com o regime do artigo 202 da Constituição Federal, da Lei Complementar 109, da Lei Complementar 108, nenhum tipo de concessão de benefício sem um prévio custeio. Tá? E se isso é verdade, logo, se em determinado momento a conta não fechar, o que acontece? O resultado deficitário nos planos de entidades fechadas será equacionado por patrocinadores, participantes e assistidos. Esse equacionamento pode ser feito de algumas formas, dentre elas
ou aumento das contribuições, ou instituição de contribuição adicional, redução dos benefícios a conceder. Então, vamos lá? Meu benefício é garantido, não pode ser reduzido? Em tese, sim. Mas, de fato, como eu preciso do prévio custeio, quando a gente conversa com o participante, a gente está fazendo um processo de migração dentro da nossa entidade, a gente tem que deixar muito claro para ele que, na verdade, não é o em tese que vai ser aplicado. É o que é aplicado no que de fato acontece. E a conta precisa fechar. O benefício precisa ter o custeio. Não vai chegar um salvador, um Estado garantidor, que vai pagar essa conta. O papel do participante do assistido e também do patrocinador, é claro, fazer frente a essa conta que não fechou. Tá? Então, o que a gente tem que trabalhar? A gente está agora em um processo de migração lá que envolve não só participantes ativos, mas também participantes assistidos. A gente tem que deixar muito claro para eles, primeiro a gente tem que fazer uma modelagem adequada dessa migração e como que a gente tem feito lá. No caso, a gente está trabalhando uma patrocinadora 109. Então a gente converte a parcela do déficit patronal em dívida financeira, não mais atuarial, que pode ser revista. Então, de acordo com quem fizer a opção da migração, isso vai para o outro lado como uma dívida financeira, incorpora ao direito acumulado do participante, e a parte do participante é simplesmente suprir. Tá? Porque aqui não tem a exigência da paridade. Se não tem a exigência da paridade, que a gente pode até discutir com relação à contribuição extraordinária ou não, mas eu tenho essa maleabilidade. No 108, a gente dá a alternativa entre o perdão da dívida do participante ou então a manutenção da parte patronal, desde que ele faça também esses aportes. E com essa modelagem adequada, a gente passa então a transparência, então deixar muito claro para ele, primeiro aquela questão do benefício não estar definido e garantido no BD, ele vai ter que pagar a conta. E segundo, a gente mostra para ele o que ele vai ter de fato acesso numa eventual migração para o plano CD. E aí a gente coloca essas informações no colo dele para que ele tenha a noção de que é ele que vai decidir o futuro dele. Não é a empresa que vai decidir, não é a entidade que vai decidir. É ele que vai decidir como é que vai ser a aposentadoria dele. E aí a parte de comunicação adequada. Então, modelagem adequada e comunicação adequada é a forma de desconstruir esse mito e ter um processo de migração exitoso. Tá? E bom, passando aqui agora a essa outra crença que até de certa forma já foi tratada aqui na fala do Robério, né? Eu não coloco meu dinheiro na Previdência porque eu só vou ter acesso a esse dinheiro quando me aposentar. Se eu não sei nem o que eu vou almoçar amanhã ou quando eu vou almoçar amanhã, quem dirá quando eu vou me aposentar? De fato, é um pensamento de longo prazo, né? Como é que a gente pode desconstruir isso aí? Primeiro, aqui são duas crenças limitantes. Primeiro, o brasileiro ele não tem cultura previdenciária. Isso não é só uma crença, é uma verdade. Tá? De fato, isso aqui, o brasileiro, de maneira geral, ele tem uma cultura consumista, consumerista. Ele busca uma satisfação imediata e não algo de longo prazo. E segundo, uma crença limitadora em relação ao nosso sistema de previdência fechada só permite o acesso ao dinheiro na aposentadoria. Essa aqui, hoje em dia, eu já não sei se ela é tão verdade assim, embora ela deva ser estimulada. Tá? Então vamos lá. Para a gente enfrentar essas duas aqui, a gente precisa, de um lado, incentivar a cultura do longo prazo. Isso ocorre com educação. Não adianta só fazer um site de educação financeira e previdenciária e deixar disponível lá. Você tem que engajar o participante. Isso é entrar na vida dele e ver aonde que ele está, sem uma necessidade, é usar Big Data, é fazer criação de personas, engajar ele. Tá? Engajando ele, você começa a dar mais informação, mais informação, mais informação. E com essas informações que vão sendo colocadas ao longo da jornada dele ali, ao longo de todo o período em que ele está acumulando, ele vai conseguindo se preparar para, em um determinado momento de uma campanha de revisão de percentual, o aumento dessa contribuição não ser mais enxergado como um custo, ser enxergado como um investimento. Tá? E a diversificação. A gente tem levado muitos palestrantes de fora, não só a gente ido em eventos com patrocinadores. E tem palestrante que leva uma ilustração dessa questão de diversificação, que é o seguinte: ele leva ele chama de engenhoca. Tá? É como se fosse uma grande caixa d'água que tem diversas torneirinhas. E cada torneirinha vai para um aspecto da vida dele. Então, um é lazer, outro é saúde, outro é esporte, um é seguro, outro é previdência, outro é gastos não previstos, como se fosse uma provisão para algo que eu não consigo prever. Então, isso aqui é muito importante. Então, não é, eu vou
direcionar, a partir de hoje eu entendi que Previdência é importante, eu vou direcionar todo o meu dinheiro para Previdência. Não é isso que a gente tem que estimular. Como o Roberto falou, a gente tem que tentar entrar em todos os aspectos da vida dele e direcionar essa cultura de educação financeira e previdenciária de maneira ampla, para que eu tenha esse incentivo a longo prazo. Mas, evidentemente, pode acontecer um imprevisto. E é natural que a pessoa queira ter a liberdade de dispor daquele recurso que ele está alocando dentro do plano. E como é que a gente pode fazer com que isso aqui seja construído sem que isso aqui seja perdido? Tá? Então, primeiro, a revisão dos regulamentos. A gente falou aqui que muitos regulamentos colocam muitas travas. E isso vem muito, ao meu ver, dessa cultura paternalista, maternalista que a gente tem aqui no Brasil muito enraizada. A gente tem a cultura de que o brasileiro, por ser ignorante, não vai tomar a decisão correta. E a gente faz ele ficar porque a gente dificulta a saída. Quando na verdade a gente deveria estar conquistando ele, gerando valor para ele, agregando valor em toda a jornada dele, para que ele fique, porque ele entendeu o que é bom e que é importante para ele. Tá? E a gente também faz isso com a criação dos planos instituídos. Então, na medida que eu tenho a figura da portabilidade, e o plano instituído me permite o resgate, inclusive de reservas portadas de previdência fechada, na verdade, essa crença aqui, que um dia já foi realidade, hoje em dia ela não é mais tão limitante, embora eu não queira estimular esse resgate. Mas é importante que a pessoa, quando ela chegou ali, enxergou nessa impossibilidade total de dar liquidez àquele recurso como uma barreira de adesão, que ele enxerga que ele tem sim essa possibilidade. Tá? E os planos instituídos estão se multiplicando em diversas entidades. A gente tem amanhã um webinar da Brate sobre o fundo setorial deles, que é uma oportunidade para quem não tem ainda uma associação que possa viabilizar essa criação, ter a criação desses planos instituídos, para que a gente quebre sobre esses dois aspectos, esse mito que é muito enraizado no nosso sistema. Tá? E por fim, como é que está meu tempo? E por fim, entrando aqui na questão do investimento. Como eu falei, tem muita gente que fala aqui, né? Nessa vida. É melhor investir na poupança do que na previdência. E algumas pessoas ainda vão um pouquinho além e falam porque na poupança não tem imposto, enquanto na previdência eu pago imposto sobre todo o valor da renda. Bom, vamos ver se de fato isso é verdade, né? Mais uma vez lá aqui. Aqui, no anterior, foram dois aspectos que a gente quis abordar. Aqui são três aspectos que eu quero abordar para poder desconstruir esse primeiro, rentabilidade. Tá? Se a gente pegar aqui uma pessoa que ganha no teto, tá? Então pegando aqui um salário, uma renda mensal de R$ 5.645, com idade de 25 anos, porque previdência é para gente que começa cedo, então eu já vou pegar uma pessoa nessa situação. E uma idade de aposentadoria de 65 anos. Aqui ele vai utilizar toda a margem de benefício fiscal que ele tem, então ele vai contribuir a 12%. Tá? E eu vou simular aqui uma rentabilidade da poupança. Um pouquinho do que está acontecendo, né? A gente está com a Selic 6,5%, e uma rentabilidade da previdência não muito acima. Tá? A gente tem lá planos com meta de 5, 5,5%, tem planos do sistema aí até 56%. Eu estou usando aqui uma meta atuarial, um parâmetro de desempenho de inflação mais 4,5% ao ano. Tá? Está gerando um mensal aqui de 0,7% aproximadamente. Valor futuro da poupança e valor futuro da previdência. A gente tem quase o dobro de acúmulo. Então a rentabilidade, o dinheiro no tempo, tem um significado muito importante. Né? Então, do ponto de vista de rentabilidade, a gente já tem aí uma quebra dessa verdade. E, evidentemente, a previdência, de maneira geral, rende acima da poupança. Agora vamos então para o diferimento tributário. Então, primeiro, para você começar a explicar sobre regime de tributação na previdência para os seus participantes, é importante falar o que é diferimento. Diferir é você deixar para pagar depois aquilo que você pagaria hoje. Então é importante que eles tenham essa visão de que, se eles não utilizarem o diferimento tributário, não se valerem dos 12% de benefício fiscal, eles vão realizar o que eles enxergam como um custo em cargo hoje. Então a ideia de que eles só vão pagar, que eles vão pagar lá na frente um imposto sobre toda a renda, na verdade é algo que eles deveriam ver de maneira positiva, porque eles estão jogando para frente e o negócio seria um prejuízo hoje. Tá? Então, bom, olhando o regime de diferimento, quando a gente fala de poupança, não incide IR, né? Mas eu deixei de diferir. Se eu deixei de diferir, eu realizei antecipadamente o prejuízo que eu vou realizar lá na frente. Então eu tenho que considerar isso na minha conta. Tá? Então, aqui o que eu fiz? Peguei a cada mês o que eu deixei de diferir, joguei para valor futuro,
rentabilizado pela poupança. Não estou nem aqui jogando se eu tivesse aplicado esse dinheiro a um outro nível de rentabilidade, que também seria uma possibilidade e aumentaria ainda mais essa diferença, mas usando o rendimento da poupança. Então, peguei aquele valor futuro da poupança, peguei o IR não diferido, e olha só o que me gerou de poupança aqui em valor líquido, abaixo do 1 milhão. Né? A Previdência, aquele mesmo valor futuro, o IR, aqui usando a tabela progressiva, que a gente ainda vai entrar na questão da progressiva ou regressiva, tá? E aqui um valor superior, mas que não chega a ser o dobro. Né? E olha só aqui a diferença, continua muito próximo do dobro de rentabilidade. Então, na verdade, essa questão do IR incidir lá na frente sobre todo o valor da renda, o efeito dele, se você considerar as mesmas projeções de rentabilidade, ele é nulo. Porque você deixou de pagar hoje o que você pagaria. Você só jogou lá para frente. Tá? Isso considerando que você vai ter as mesmas alíquotas incidindo. Já se você pensar sobre a questão do IR progressivo ou regressivo, aí o negócio fica ainda mais interessante se você tiver em uma faixa de renda que você tenha a tributação lá nos 27,5%, 22,5%. Óbvio que isso aqui não se aplica para quem ganha valores muito baixos. Tá? Então vamos lá. Usando aquilo que a gente já viu, né? O IR não diferido, levado a valor futuro na data da aposentadoria. Aqui, o valor final da poupança ali. Agora vamos olhar aqui, isso aqui é o que a gente já tinha visto. Agora vamos trazer o IR regressivo. Tá? Se eu estou falando lá atrás de 40 anos de acumulação, e a minha tabela do IR regressivo começa em 35%, vai descendo, descendo, até que em 10 anos ela chega a 10%, ao diferir essa tributação, eu não só diferi, como troquei 27,5% hoje por 10% lá na frente. Eu economizei 17,5%. E ao economizar 17,5%, olha a diferença. Eu estou pagando aqui sobre uma rentabilidade muito maior, sobre um valor muito maior, um imposto de renda muito menor do que eu teria pago na poupança. Tá? Então aqui eu chego a valor acima do dobro do que eu teria na poupança. Tá? Então, assim, acho que isso aqui, e aí isso vale para a gente gerar esse tipo de simulação. A gente pega o público médio das nossas entidades, faz esse tipo de simulação, cria ferramenta para simular esse tipo de exercício, para colocar essa informação no colo deles e entender que não, na verdade não é assim. Não é porque eu vou pagar imposto de renda sobre toda a renda lá na frente que eu estou sendo prejudicado hoje disso. E mais do que isso, vocês viram que aqui eu nem coloquei a contribuição da empresa, né? Que não vai para a poupança. Se eu considerar isso, tudo que aqui está em quase o dobro ou acima do dobro, vai para quase o quádruplo ou acima do quádruplo do valor acumulado na poupança, onde ele acumula sozinho. Então, é muito importante a gente ter essa clareza, conseguir desconstruir essas verdades, que na verdade são mitos, tá? Para a gente poder informar, comunicar, trazer esse pessoal que poderia estar se valendo de um sistema sólido, um sistema que é eficiente, um sistema que gera benefícios e rentabilidade a custos baixos, quando comparado com a previdência aberta, e às vezes não estão utilizando simplesmente por falta de conhecimento ou por ter crenças que não são verdades e não se confirmam na realidade. Ok? Bom, e aí só trazendo como é que a gente tem feito isso lá, é um movimento de aproximação com RH de patrocinadores e distribuidores. Então, fazer evento, levar a gente de fora, manter um relacionamento contínuo, não esperar daqui a um ano ou mandar só uma mensagem mês a mês indicando que está fazendo débito. Aproximação com os participantes, então além de estar dentro da empresa fazendo isso, eu também estou nas redes sociais, a gente criou o clube de vantagem, diversidade de conteúdo, tá? E materiais curtos, objetivos, interativos e com linguagem descomplicada. Então, transformar aquele manual de 72 páginas, que é quase o mesmo tamanho do regulamento, em pequenos artigos de rede social, cartilha simplificada, FAQ dinâmico, um FAQ que vai realmente... agora essa aqui é a pergunta que está mais acontecendo, porque eu estou em um momento de benefício fiscal. Ele atualiza sozinho, e participação de autoridade, né, nesses eventos. Eu acho que essas são as formas que a gente está encontrando lá para fazer esse movimento de aproximação, desmistificar essas questões que limitam o ingresso na Previdência e dar mais efetividade à nossa gestão. Ok? Bom, isso que eu queria trazer de colaboração para vocês. Obrigado.